mas já faz um tempinho. Eu acho que para essa turma você deve ser de outro semestre, né? Para essa turma eu dei antropologia. Peguei um pedaço de antropologia e finalizei. Bom, pessoal, já iniciei aqui a gravação e a gente vai começar conversando sobre a disciplina, certo? Algumas decisões que foram tomadas. Primeira delas, a gente vai ter 2 aulas por semana, certo? Por quê? Porque o meu contrato ele vai encerrar em janeiro. Então, juntamente com a coordenação, o colegiado de enfermagem, a gente achou melhor que, se a gente tiver 2 aulas por semana, vocês vão sair menos prejudicados no final do semestre do que trocar de professor no meio da disciplina, sabe? Então, vai ficar só faltando praticamente as avaliações. Eu vou dar todas as aulas para vocês e fica faltando apenas as avaliações, que pode ser, dependendo de como tiver a minha carga horária de outros trabalhos e outras coisas, pode ser que eu até faça as avaliações depois que encerrar meu contrato, certo? Então, é isso. A gente vai ter 2 aulas por semana, só que vocês sabem, né? Vocês já sabem. Uma aula, a gente passa 1 hora, no máximo 1 hora e 20 minutos, certo? Então, o que é que vai acontecer? Como serão 2 aulas, a gente vai passar umas 2 horas e meia tendo as 2 aulas para que a gente possa concluir o conteúdo mais rapidamente, certo? E aí vocês não têm troca de professor, troca de metodologia, essas coisas, certo? Então, hoje, a gente tem a aula de apresentação da disciplina, né, que a gente vai discutir todos esses pormenores, que já seria uma aula, e agora que a gente vai começar, a gente vai ver a introdução à imunologia. De antemão, eu quero já deixar vocês tranquilizados quanto ao conteúdo, certo? Hoje é uma aula de introdução à imunologia. O que é que isso significa? Que vocês vão ver todos os conceitos da imunologia. E tudo que vocês vão ver hoje aqui, a gente vai destrinchar ao longo do semestre, entendeu? Então, hoje vocês vão ver tudo que compõe a imunidade inata, tudo que compõe a imunidade adquirida. Ou seja, anticorpos, linfócitos T, linfócitos B, vai ver células fagocitárias, células natural killers, tudo a gente vai ver hoje de forma geral e superficial, obviamente, e ao longo do semestre a gente vai ter uma aula para os anticorpos, uma aula para linfócitos, entendeu? Então, não se desesperem ao ver a quantidade de conteúdo que tem nessa primeira aula, que eu sei que ela é meio pesada, ok? Então, para quem ainda não me conhece, né, que eu acredito que não sejam muitos, eu sou a professora Karine, certo? Eu sou mestre e doutora em bioquímica pela UFC e vou estar acompanhando vocês nessa disciplina, que vai ser ótimo. Eu adoro dar imunologia, que eu gosto muito do conteúdo. E a gente vai se encontrar aí toda sexta-feira tendo essas 2 aulas seguidas, ok? Então, eu vou começar aqui já a apresentar a tela e a gente inicia a aulinha. Professora, só uma perguntinha. Diga. É sobre o horário, porque a gente é muito preenchido, aí eu quero saber direitinho da senhora qual vai ser o nosso horário. Se vai ser 7h30 ou se vai ser 8 horas. Vai ser 7h30. Pronto, obrigada. Para você estar aparecendo direitinho? Porque para mim começa a dar
as piscadas do display, mas como eu acredito que seja só o display, acredito que para você esteja ok, tá ok? Ai, meu Deus. Oi, amor. É, você vai já tomar seu cafezinho da manhã. Mamãe vai começar a aula, tá bom? Tá bom? Tchau. Te amo. Então, vamos lá. Outra coisa é que vocês vão ver que o próprio material, ele vai servir de base de estudo para vocês, certo? Então, eu não vou indicar para vocês um livro, estudem por tal livro para as nossas avaliações e etc. Não. Eu vou indicar o próprio material, que eu encaminho o PDF para vocês, vocês estudam e aí vocês conseguem fazer as avaliações, tá? Eu tive um grande trabalho para conseguir resumir todas as informações importantes de imunologia e colocar nesse material, que aí eu mando para vocês. Então, o que é a imunologia em si, né? Então, a imunologia vai ser a ciência que vai estudar o nosso sistema imune. Então, o sistema imune é o responsável pela proteção e o combate à invasão de micro-organismos ou substâncias danosas ao organismo, substâncias tóxicas e etc. Né? Não só micro-organismos, organismos vivos, né? Também tem substâncias que podem fazer mal ao nosso organismo e esse sistema imune é o responsável por combatê-las. Desculpa, gente, é que eu tô doente, minha garganta tá ferrada aqui. Então, essa resposta imune, ela é uma resposta coordenada. Isso precisa ficar muito claro na mente de vocês, principalmente ao final dessa aula, que toda a resposta do nosso sistema imune, ela é coordenada. Ao mesmo tempo em que está acontecendo o combate através da imunidade inata, também está acontecendo o combate através da imunidade adquirida. Então, todos estão funcionando em conjunto de forma coordenada. Então, essa resposta ocorre de forma coordenada a esses agentes estranhos. Por isso, a grande dificuldade de se estudar imunologia é devido a essa coordenação. Saber o que é que inicia primeiro, o que é que está acontecendo conjuntamente. Então, fica complicado realmente a gente compreender. É, de fato, uma disciplina mais difícil. Por quê? Porque o sistema imune ele funciona como um batalhão, ou seja, a gente tem diversos soldados diferentes que desempenham funções diferentes, mas todas têm por objetivo culminar no combate e eliminação desses agentes estranhos, protegendo o nosso organismo. Ou seja, é difícil a gente enxergar a função de cada elemento desse sistema em separado, né, que é o que nós vamos fazer ao longo do semestre, e entender a função de cada um, o papel de cada um deles dentro do sistema imune. Então, é por isso que a gente vai ver de forma geral e depois sair detalhando, para que fique mais fácil essa visualização. Então, a gente vê aqui algumas das células que vão compor esse sistema imune. Então, a gente tem aqui uma célula, né? E temos essas outras células que auxiliam no combate específico aqui da imagem, né? De um tumor primário. Então, elas também vão aí atuar no combate à formação de tumores, não só na presença de substâncias estranhas ou de organismos vivos estranhos, ela também vai atuar sobre essas células que estão aqui defeituosas, como as células tumorais. Então, nós temos da imunidade inata as células natural killers, né, que são as matadoras naturais. Nós temos da imunidade adquirida os linfócitos T do tipo citotóxicos, que são os CD8, do tipo auxiliares, que são os CD4. Nós temos os linfócitos B, que são os precursores dos anticorpos, certo? E nós temos aqui as células que são da imunidade inata, né? Célula dendrítica, que é uma célula fagocitária, assim como o macrófago e assim como o neutrófilo.
Cada uma dessas células pertencentes à imunidade inata e adquirida vão desempenhar uma função para tentar combater essa célula aqui primária, essa célula problema que está se multiplicando indevidamente dentro do organismo. Mas cada um vai desempenhar esse papel de uma maneira diferente em um momento diferente, certo? Então, a nossa imunidade ela pode ser dividida em dois tipos. A imunidade inata, como eu já venho falando para vocês, e a imunidade adquirida. Pelo próprio nome, a gente já consegue dizer, né, que a inata é o que já existe no organismo, o organismo já nasce com ela, e a adquirida é o que a gente vai adquirindo ao longo da vivência. Então, a imunidade inata está ativa e presente no nosso organismo antes mesmo que sejamos expostos a qualquer agente estranho. Isso significa que a imunidade inata já está pronta para nos defender de qualquer agente estranho que venha nos infectar. Por isso que ela tem uma resposta muito rápida. Então, isso significa o quê? Que o bebezinho lá na barriga, o bebezinho assim que nasce, né? Ele já tem imunidade. O povo fala tanto para ter cuidado com a criança, porque ela não tem imunidade ainda, ela não tem a imunidade adquirida, né? Ela tem a imunidade adquirida através das vacinas da gestação, ela tem a imunidade adquirida quando ela inicia a amamentação, certo? Que ela recebe os anticorpos provenientes aí da mãe, mas isso ainda é muito pouco, né? Comparado a um ser humano que já passou por vários anos de vivência, que de fato já adquiriu bastante uma imunidade. Então, o que acontece? Ela tem a imunidade inata, mas não é uma imunidade amadurecida, né? Que tem respostas cada vez mais rápidas e eficazes, como vocês vão ver na aula de imunidade inata, para combater qualquer substância estranha, qualquer organismo estranho. Então, a imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo, enquanto a imunidade adquirida será estimulada quando o organismo for exposto ao agente estranho. Por exemplo, vocês vão ver que a barreira da pele, né, do epitélio, do sistema digestivo e etc., são formas de barreira primária à entrada de micro-organismo. Ou seja, a gente tem as células da nossa pele aqui, que são justapostas, que vocês devem ter visto no sistema tegumentar, que elas têm essa condição justaposta e etc., justamente para evitar, né, dificultar a penetração de qualquer agente estranho, de qualquer agente antigênico. Então, essa formação da pele, essa estruturação, já é uma forma de barreira à entrada de qualquer antígeno. Da mesma forma que o epitélio do nosso sistema digestivo, quando a gente ingere, né, o bolo alimentar, essa disposição também das células desse sistema também estão aí para evitar que esses agentes estranhos consigam penetrar no nosso organismo, né, ultrapassar a barreira dessas células, atingindo assim a corrente sanguínea. Então, essa é uma barreira primária física, né? E ela já existe no bebê, já existe quando ele está ainda como feto dentro da barriga e já está presente. Então, não é algo que vai surgir somente depois. Não, a imunidade inata ela já é inerente ao indivíduo, ok? Enquanto que a imunidade adquirida ela vai ser estimulada quando o indivíduo entra em contato, quando essas barreiras iniciais da imunidade inata não são suficientes para parar esse antígeno, entendam, por o agente estranho, seja o organismo vivo, ou seja, a substância tóxica, essa imunidade adquirida ela vai ser estimulada. As células que a compõem vão entrar em contato com esse agente antigênico e aí elas vão começar a desenvolver, a estimular a sua resposta para combatê-lo. Ou seja, a imunidade adquirida ela só vai adquirir função no momento em que ela for exposta a um agente estranho. Então, por isso que ela possui uma resposta mais lenta e demorada, porque é uma resposta que precisa ser elaborada, ela precisa passar por uma exposição. Enquanto a minha barreira física da pele ela já existe inerente à minha formação, né? A imunidade adquirida, essa barreira física primária, ela pertence à imunidade inata, certo? Enquanto a imunidade adquirida, eu vou ter que
ter o contato, ou seja, o antígeno ele vai ter que ter ultrapassado essas barreiras primárias de proteção. Então, depois que ele ultrapassa, ele entra na corrente sanguínea e aí ele vai entrar em contato com essas células da imunidade adquirida para estimulá-la a responder a eles. Então, a gente tem aqui, ó, a imunidade inata, certo? Em que nós temos, oh meu Deus, as células das barreiras primárias, né, epiteliais, que tem a presença na pele, né, as células justapostas, ou os epitélios do sistema digestivo e sistema respiratório, certo? Que elas têm essa formação bem coladinhas para evitar que ocorra a penetração desses antígenos, como vocês visualizam aqui na imagem. Nem sempre essa estruturação celular vai ser suficiente para evitar a penetração, né? Consequentemente, vai iniciar o processo infeccioso. Além dessa barreira primária, a infecção que pertence à imunidade inata, nós vamos ter as células fagocitárias, certo? Que vão incluir o quê? Os macrófagos, as células dendríticas, os neutrófilos, certo? Que são células que vão englobar esses agentes estranhos para realizar a sua degradação, consequentemente eliminando esses antígenos. Nós temos proteínas que se ligam a esses agentes estranhos, né, esses antígenos, sinalizando para que eles sejam destruídos por outras células. Então, essas proteínas aqui, é o chamado sistema do complemento, também fazem parte da imunidade inata. Elas já existem, essas proteínas, dentro de cada célula, e quando nós temos um processo infeccioso, elas vão lá e se ligam a esses agentes antigênicos e sinalizam para que eles sejam destruídos. E, por fim, nós temos aí as células NK, que são as natural killers, que após reconhecer determinado sinal, vocês vão ver mais na frente, elas vão eliminar a célula que está infectada. E aí, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Que a ação desse sistema imune inato, ele vai ocorrer aqui em que tempo, né? Tem aqui, né? De 0 a 12 horas, ou seja, uma resposta rápida, imediata, não é isso? Enquanto quando a gente parte aqui para a imagem referente à imunidade adaptativa, a gente vai ver que já vai levar dias, né? Para que ela construa uma resposta a esses antígenos. Então, nós vamos ter, compondo a imunidade adaptativa, a gente vai ter a célula B, que vai ser a célula precursora de plasmócitos, que são as células secretoras dos anticorpos em si. E aqui vocês veem os anticorpos se ligando ao antígeno para que sinalize a destruição deles. E nós temos também as células T, que podem ser células T auxiliares, que vão auxiliar outras células a destruir aquele agente antigênico, ou podem ser células T citotóxicas, que vão realizar a morte direta da célula infectada. Então, elas vêm, se ligam aqui vocês observam que o primeiro passo é se ligar ao agente antigênico, né? Então, a imunidade adaptativa, ela se liga ao agente antigênico e depois de ligado ao agente antigênico é que vai passar pelos processos de estimulação para desenvolver a resposta a eles, certo? Então, a gente tem aqui as células T efetoras após elas fazerem um reconhecimento específico do antígeno. E isso é uma resposta que leva algum tempo para ser desenvolvida. A imunidade inata, ela possui diversos componentes. Então, como vocês viram ali na imagem, né, a gente já introduziu. A primeira barreira à entrada de agentes estranhos é a barreira física, que nada mais são que as barreiras formadas pela pele, mucosas, pelos, muco, né? A gente tem os cílios aqui, as sobrancelhas, justamente como barreiras físicas primárias para a entrada de qualquer agente estranho. Então, para evitar que caia alguma coisa aqui na região dos olhos, é que a gente tem a presença dessas estruturas. Então, quando o agente estranho consegue penetrar essa barreira primária, essa barreira física,
ou seja, entrando no nosso organismo, a imunidade inata, ela inicia a sua resposta secundária de combate àquele agente através da formação de um edema, que é o processo inflamatório no local. Então, a inflamação, ela é a segunda resposta da imunidade inata. Qual é a primeira resposta, professora? A barreira física, né? É a primeira resposta que a gente tem à entrada de qualquer agente estranho, é a barreira física, impedindo de fato que ele entre. Mas se o organismo conseguiu entrar, se a substância tóxica conseguiu ser absorvida, então a gente já tem que partir para a segunda resposta, a partir da imunidade inata, que é mais rápida, mais imediata. Cadê? Eu ouvi um barulhinho. Oi. Uma pergunta. Então, por que que administra anti-inflamatório? Se o anti-inflamatório é uma resposta positiva. Por que que Você vai ver isso na aula de inflamação, tá certo? Tá, é que eu sou ansiosa. Tá bom, obrigada. Então, a partir do momento em que penetrou, a gente precisa dar uma resposta secundária. E essa resposta secundária, ela é desencadeada pelas outras células que eu mostrei a vocês, células fagocitárias, células NK. Vai tomar banho? Pois toma um banho para ficar fresquinha. Toma. Também vai tomar banho, neném? Tá certo. Tá bom. Ana vai tomar banho? Pois tá bom, pois vai tomar banho. Viu? Vai tomar banho. Então, ele precisa da resposta dessas células como resposta secundária. E a ação dessas células desencadeia o processo inflamatório. Duas dodói, né? A mamãe e a neném dodói. Oh, meu Deus. Então, a inflamação, ela consiste num processo que tem cinco fases que a gente pode visualizar, né? Que é a vermelhidão, o inchaço, não pode gritar, tá? Vermelhidão, inchaço e dor. A dor vem justamente aí desse inchaço que vai comprimir nervos no local, né? E esse inchaço é justamente a irrigação de várias células primárias do sistema de defesa inato que vai fazer com que isso seja, que aumente esse conteúdo de células no local e aí acabe por aumentar o volume, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Que na imunidade inata, a gente tem as barreiras físicas primárias, que são as barreiras celulares, né? E nós temos a resposta secundária, que é quando o antígeno ultrapassa essas barreiras primárias, certo? E essa resposta secundária, ela vai ser desencadeada por essas células fagocitárias, que acabam por culminar no processo inflamatório, que tem todo aquele aspecto da formação do edema. Então, aqui vocês veem, ó. A gente tem que é a resposta da imunidade inata. A gente tem aqui um macrófago. Esse macrófago, se eu estou vendo aqui o bacilo da bactéria, o que é que significa? Que a barreira primária, né, física, não funcionou. Que essa bactéria conseguiu penetrar através da barreira física primária. Então, ao penetrar essa barreira física primária, essa bactéria chegou à corrente sanguínea. Chegando à corrente sanguínea, ela vai se encontrar com as células que compõem a imunidade inata, que são as células fagocitárias. Aqui a gente tem um macrófago, certo? Esse macrófago, então, vai fagocitar essa bactéria. E no momento em que ele fagocita a bactéria, além dele catalisar a degradação dessa bactéria, que a gente vai ver quando for estudar essas células fagocitárias, certo? Ele vai secretar algumas substâncias chamadas de citocinas e quimiocinas. Essas substâncias vão aqui atuar na corrente sanguínea, estimulando a atrair o quê?
mais células de defesa, a gente vê aqui neutrófilos, mais macrófagos chegando na região onde ele soltou essas citocinas e essas quimiocinas. E aí a gente vai ter o processo de passagem dessas células de defesa e de substâncias que contribuem ao combate dessa bactéria. Se eu estou tendo aqui a passagem de linfócitos, de neutrófilos, de macrófagos para essa região do organismo que só tinha um macrófagozinho, né? O que é que a gente vai ter aqui? Um acúmulo de células, né? Então, para o mesmo espaço, está tendo um aumento de uma quantidade, tanto de volume sanguíneo, porque no momento da passagem dessas células extravasa conteúdo sanguíneo, né? Então, a gente tem um aumento de volume sanguíneo nesse local que está sendo infectado, a gente tem um aumento da quantidade de células, então, tudo isso faz aumentar o volume. E com esse aumento de volume, a gente tem o quê? O inchaço, não é isso? E além desse inchaço, como eu já falei para vocês, se nessa passagem há extravasamento sanguíneo, a gente vai ter um acúmulo de sangue no local da infecção também. Isso vai causar o quê? A vermelhidão. Então, a gente já tem aí 2 sinais do processo inflamatório, né? O inchaço e a vermelhidão. E aí, com o inchaço, a gente tem a compressão de terminações nervosas que vão causar dor, certo? Então, a gente já tem aí mais uma terceira etapa do processo inflamatório. Então, o processo inflamatório ele é desencadeado pela própria resposta secundária da imunidade inata, né? Seguindo todos esses passos aqui. Ele vai desencadear esse processo inflamatório, mas o processo inflamatório ele é benéfico para combater determinado organismo, certo? Só um pouquinho de antecipação, né? Mas por que então que a gente toma os anti-inflamatórios se eles estão realizando o processo de combate? Porque chega um momento em que se a infecção e o processo inflamatório estiver muito extenso, há tanto os organismos envolvidos na infecção como as células ali do local e ao redor, eles chegam ao 5º passo do processo inflamatório, que é a perda de função. Então, a gente pode ter a necrose de várias células do organismo. Então, para evitar a necrose de muitas células, a gente toma esse anti-inflamatório. Mas o principal motivo das pessoas tomarem o anti-inflamatório não é esse, é mais voltado para o quê? É para a dor, né? Como eu falei para vocês, o inchaço, ele vai comprimir terminações nervosas que vão aí desencadear dor no indivíduo. Quando esse processo inflamatório está muito extremo, ele causa uma dor muito elevada. Então, toma-se o anti-inflamatório para que esse processo aqui de resposta inflamatória ele seja reduzido. Então, pare de se atrair as células de defesa, né? As moléculas que atraem essas células de defesa para o local de infecção, para que se reduza o extravasamento sanguíneo, se reduzam a quantidade de células que estão no local. Então, quando eu reduzo o inchaço, né, seja pelo volume sanguíneo, seja pela quantidade de células que vai diminuir, eu vou reduzir a compressão dessas terminações nervosas, consequentemente, se eu diminuo a compressão dessas terminações nervosas, eu diminuo a dor. Então, a gente toma um anti-inflamatório para reduzir a dor, que é inerente do processo inflamatório, como também a gente também toma para evitar que ocorra a necrose extensa do local durante um processo inflamatório muito prolongado, muito longo e muito dolorido, certo? Só assim de forma geral, para matar a curiosidade. Então, essas células fagocitárias são os macrófagos, as células dendríticas e os neutrófilos, que eu já havia mostrado a vocês. Outra classe de células que compõem a imunidade inata são as células natural killers, que vão matar as células que estão infectadas por agentes estranhos. Quando uma célula é infectada por determinado antígeno, ela vai apresentar na sua membrana um determinado componente. E esse componente é reconhecido por essas células natural killers. E quando ele reconhece esse sinalizador na membrana, ela sabe que aquela célula está infectada e que precisa ser eliminada. Então, ela elimina essas células que sinalizam que estão infectadas. Então, de todas as células da imunidade inata, a principal delas, sem dúvida, é o macrófago. Ok?
O macrófago, ele possui a capacidade de expandir a sua membrana para formar um pseudópode, né? Que é o processo de fagocitose em si, que é capaz de capturar esses agentes estranhos que ultrapassaram aí a barreira física primária. Ou seja, o macrófago vai impedir que esse agente estranho dê continuidade à infecção do organismo, porque ela vai capturar e eliminar esse agente estranho. Só que é que a gente sabe, professor, então se o macrófago ele vai lá fagocitar esse agente estranho, elimina ele, então acabou, né? Não, né? Por quê? Porque o macrófago ele vai fagocitar e eliminar um desses micro-organismos, né? A gente sabe que quando a gente é infectado por um micro-organismo, são milhares de micro-organismos que a gente entra em contato. Então, todos os outros milhares que ele ainda não eliminou, eles vão lá fazer o processo de infecção na célula, eles vão entrar na corrente sanguínea, certo? Então, mas os macrófagos, eles são os principais, por quê? Porque os macrófagos são as células que estão presentes logo abaixo, na camada logo abaixo dessas barreiras físicas epiteliais. Então, logo abaixo da nossa camada aqui da epiderme, né? Na derme, as células de defesa que estão presentes na derme são os macrófagos. Da mesma forma, no nosso sistema respiratório, no nosso sistema digestivo, logo abaixo da camada superficial, as células de defesa que se encontram presentes lá, esperando esses antígenos que ultrapassem a barreira física primária, são os macrófagos. São eles que estão aí presentes em toda essa região. Então, se algum desses antígenos ultrapassa a barreira primária, são os macrófagos que terão esse primeiro contato com esse antígeno. Então, no momento em que eles têm esse contato, eles têm um papel essencial, porque vocês visualizaram na figura anterior, né? Eles formam lá o pseudópode, fagocitam esse agente estranho, e o que é que eles vão fazer em seguida, que eu falei? Eles vão degradar esse micro-organismo ao mesmo tempo em que eles secretam substâncias específicas. Que substâncias são essas? As citocinas e as quimiocinas. E qual vai ser o papel dessas substâncias? Atrair outras células de defesa para o local da infecção. Então, ele atrai tanto células de defesa da imunidade inata, né, neutrófilos, células dendríticas, né, como ele também atrai aí as células da imunidade adquirida, os linfócitos T, os linfócitos B, certo? Então, ele vai ter esse papel importantíssimo de secretar substâncias que vão atrair as demais células para ajudar no combate a essa infecção. Então, por isso que ele é chamado de principal célula do sistema de defesa, porque é ele que desencadeia todo o processo, certo? Então, quando ele vai secretar essas substâncias, quando ele secreta essas substâncias que atraem as células, tanto as demais células da imunidade inata, como as células da imunidade adquirida, o que é que ele faz? É ele quem vai dar o estímulo para que venham as células da imunidade adquirida, ou seja, linfócitos T, linfócitos B, que venham para aquele local de infecção e tenham o primeiro contato com o antígeno. E não é a partir do primeiro contato das células da imunidade adquirida que eles vão estimular e desenvolver uma resposta mais lenta, mais demorada, porém mais específica. Então, os macrófagos, eles têm essa função essencial de dar essa resposta, porque eles atraem essas células de defesa da imunidade adquirida ao local, e só assim essas células vão conseguir ter esse primeiro contato, ou seja, estimular a resposta da imunidade adquirida. Então, o macrófago, ele é a principal célula do sistema da imunidade inata, bem como também do sistema imune, porque é ele quem desencadeia todos os demais processos, certo? Então, a gente tem aqui exemplos, né, dessas células fagocitárias, nós temos as células dendríticas, temos os macrófagos, a característica principal são essas extensões membranosas, né, que são responsáveis aí por engolfar esses agentes estranhos, esses antígenos. Então, como o macrófago, já que ele é a principal célula, né, como esse macrófago ele reconhece um agente estranho?
Na membrana plasmática do macrófago, existem aí diversos receptores de membrana que têm a capacidade de reconhecer substâncias que são expostas na membrana dos micro-organismos. Então, é importante ressaltar que os macrófagos têm a capacidade de reconhecer micro-organismos estranhos, mas não substâncias estranhas. Como a gente falou, né? A nossa imunidade, ela responde tanto a organismos vivos estranhos, como também substâncias tóxicas estranhas. Mas a imunidade inata não responde a substâncias tóxicas, certo? A única imunidade que responde a substâncias tóxicas é a imunidade adquirida. Ou seja, por isso que a gente precisa, quando tem o contato com um veneno, né, de uma cobra, de um escorpião, nós precisamos ir até o hospital para receber o soro, né? No caso aí da cobra, um soro antiofídico. Por quê? Porque a resposta à imunidade adquirida, ela não leva tempo para ser estimulada e para desenvolver uma resposta. Como o veneno ele tem uma ação muito rápida, a gente não pode esperar esse tempo do nosso organismo para desenvolver e realizar uma ação contra essa substância tóxica. Então, a gente precisa ter o soro já pronto com esses anticorpos para combater essa substância tóxica. Porque a imunidade inata, ela não responde às substâncias tóxicas, então a gente não vai ter como combater, e a nossa imunidade adquirida, ela pode começar a tentar combater, mas a ação do veneno é muito mais rápida, destruindo as nossas células, as nossas proteínas. Então a gente precisa ter o soro antiofídico dentro nos hospitais para que a gente responda a essas substâncias tóxicas, certo? Então, quanto aos organismos vivos, né, estranhos, a imunidade inata é quem vai responder inicialmente a esses organismos. Então, eles reconhecem esses organismos ao reconhecer substâncias que estão expostas na membrana desses micro-organismos. Ah, professora, quer dizer que aqui, ó, nessa imagem, vocês veem, na membrana do macrófago, a gente tem vários receptores de membrana, vários tipos de receptores de membrana, certo? São esses receptores que vão se ligar às substâncias que estão expostas na membrana de um micro-organismo. Ah, professora, mas existem milhões de micro-organismos, quer dizer que o macrófago ele tem milhões de receptores na membrana dele para reconhecer cada um desses micro-organismos? Não, é importante que a gente saiba que cada grupo de micro-organismos eles têm alguma característica em comum. Por exemplo, as bactérias gram-positivas, elas têm na composição da sua parede celular, além do lipopolissacarídeo, elas têm o ácido teicoico. Então, o ácido teicoico, ele é uma característica geral, comum a todas as bactérias gram-positivas, que são uma quantidade infinita de bactérias. Da mesma forma, as bactérias gram-negativas contêm uma grande quantidade de LPS, que é o lipopolissacarídeo, na sua parede celular. Consequentemente, todas as bactérias gram-negativas têm a presença desse LPS na sua membrana. E as bactérias gram-negativas também são uma quantidade infinita de bactérias. Então, se um desses receptores presentes na membrana do macrófago reconhece o ácido teicoico, significa que ele vai reconhecer qualquer bactéria gram-positiva, não é isso? O ácido teicoico não é uma característica da membrana da parede celular da bactéria gram-positiva, então ele vai reconhecer bactérias gram-positivas no geral. Se eu tenho aqui o receptor de LPS, que é o lipopolissacarídeo, né, que está presente na membrana, na parede celular das bactérias gram-negativas. Então, significa que esse receptor aqui de LPS vai reconhecer qualquer bactéria gram-negativa. Ou seja, então ele não precisa ter uma infinidade de receptores de membrana. Ele precisa ter receptores de membrana específicos para os diversos grupos de micro-organismos que existem. Fungos. Fungos contêm uma substância específica na sua membrana, que é característica dos fungos. Então, vai o receptor de membrana TLR4 da membrana do macrófago vai se conectar
com essa substância que existe na membrana dos fungos, reconhecendo e combatendo esse fungo. Então, ele tem receptores para cada grupamento de micro-organismo para poder reconhecê-los. E no momento em que ele reconhece, o que é que acontece? É justamente o que a gente viu naquela figura. Então, a gente tem aqui o receptor de LPS, né, de lipopolissacarídeo. Aí vem uma bactéria gram-negativa, cheio de lipopolissacarídeo na sua parede celular. Ele reconhece, no momento em que ele reconhece, ele vai realizar aqui a formação dos pseudópodes, né, que é os prolongamentos, para realizar o processo de fagocitose dessa bactéria gram-negativa. Realizou a fagocitose dessa bactéria gram-negativa, imaginem ela aqui dentro do macrófago já, ele vai iniciar a degradação da mesma, e ao mesmo tempo que ele está degradando a mesma, ele está fazendo o quê? Está secretando as substâncias citocinas e quimiocinas. Essas citocinas e quimiocinas vão ser liberadas aqui no meio extracelular e vão atrair as outras células de defesa da imunidade inata, bem como as células de defesa da imunidade adquirida. Então, a gente começa a ter chegada aqui de várias células de defesa, e, ao mesmo tempo, para que haja a passagem dessas células de defesa para o local da infecção, a gente vai ter também extravasamento de sangue, e aí, juntamente com a chegada de novas células de defesa, a gente tem também o início do processo inflamatório, né? É o aumento do volume, que aí gera o inchaço, a vermelhidão, a compressão de terminações nervosas, que vão aí gerar a dor do processo inflamatório, certo? Então, tudo, mais uma vez, né, ligado aqui à resposta inicial do macrófago. Por isso, ele é considerado a principal célula do nosso sistema imune. Na imunidade inata, além das barreiras físicas primárias, né, da pele, do sistema digestivo e respiratório, da resposta inflamatória desencadeada pelas células fagocitárias e também das células natural killers, a gente também tem a presença das proteínas presentes nos fluidos corporais, que têm a capacidade de combater esses agentes antigênicos. Essas proteínas vão constituir o sistema do complemento. Foi aquilo que a gente viu lá naquela imagem inicial, lembra? Que tinha a figurinha das barreiras epiteliais, aí tinha aqui um macrófago e um neutrófilo, tinha aqui uma célula natural killer, tinha uma célula dendrítica e tinha umas proteínas ligadas a uma figurinha de vírus, que aí foi o que eu disse para vocês, que essas proteínas também fazem parte da imunidade inata. Por quê? Porque elas se ligam, essas proteínas, elas se ligam ao vírus, sinalizando, né, para que esse vírus, para que essa bactéria, para que esse agente antigênico, ele seja destruído. Então, esse sistema do complemento nada mais é do que um conjunto de proteínas que se ligam a esses agentes antigênicos, sinalizando para que eles sejam destruídos, certo? Então, são proteínas que se ligam a algum agente estranho, fazendo com que ele seja destruído, certo? Então, a Nástia. E, por fim, os demais componentes da imunidade inata são uma série de hormônios sintetizados pela própria imunidade inata. Esses hormônios são as chamadas citocinas, que fazem a comunicação entre todos os componentes da imunidade inata e também da imunidade adquirida, certo? Então, as substânciazinhas que eu falei para vocês, que os macrófagos secretam no momento em que ele faz a fagocitose de um agente estranho, elas vão ser as desencadeadoras de estímulo de outras células da imunidade inata, do processo inflamatório. Não. Então, são essas citocinas e as quimiocinas. As quimiocinas são citocinas específicas, certo? Então, só dando uma resumida, né? Como é que a imunidade inata, ou seja, aquela que é inerente nossa, que a gente nasce com ela, ela atua. Primeiro, barreira física, né?
pele, as células do trato intestinal e respiratório. Segundo, as células fagocitárias, principalmente qual célula fagocitária? O macrófago, né? O macrófago desencadeia todas as respostas do sistema imune. Terceira, a gente tem quem? As células natural killers, que reconhecem células infectadas, realizando a morte das mesmas. Quarto, sistema do complemento, né? São proteínas que se ligam a agentes estranhos, sinalizando para a destruição dos mesmos. E quinto, os hormônios citocinas, que são secretados principalmente pelo macrófago, mas eles são secretados por todas as células fagocitárias, certo? Os neutrófilos secretam citocinas também, as células dendríticas secretam citocinas da mesma forma. Então, a gente tem essas 5 formas de combate realizadas pela imunidade inata, certo? Ou seja, a imunidade... Oi. Professor, essas enzimas natural killer, elas que param a dor? Não. 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 Na verdade, todo um processo de resposta do nosso sistema imune, como ele desencadeia um processo inflamatório, ele tem dor. Para parar a dor, a infecção, ela tem que ir sendo reduzida, né, pelo nosso próprio sistema imune, que foi combatendo e foi tendo sucesso. Então, a infecção, ela vai reduzindo, consequentemente, se vai reduzindo o processo inflamatório, e aí a gente tem redução do inchaço, etc., que causa a dor, ou pelo uso de medicamentos, certo? Então, ou a infecção está indo embora, consequentemente, a dor, ela também vai indo embora, ou os medicamentos são usados para tentar minimizar a dor que a gente sente no processo de resposta a determinado micro-organismo, certo? Nosso sistema imune em si, quando ele está atuando, ele vai causar essa dor, porque é uma forma de combater, é uma consequência do combate a esse agente estranho, certo? Certo. Ou seja, a imunidade inata, ela é uma resposta rápida, né? Porque ela já está pronta. E também é inespecífica. O que é que isso significa? Que independente do agente estranho que o organismo venha a ter contato, ela vai atuar da mesma maneira. Se penetrar uma bactéria através da minha barreira primária, a imunidade inata vai responder da mesma forma. O macrófago vai fagocitar a bactéria, vai liberar citocinas, atrair as células de defesa para o local, desencadeando o processo inflamatório, atuando da mesma forma, estimulando aí o sistema do complemento e etc. Se um fungo ultrapassa a barreira primária ali de combate, da mesma forma, o macrófago vai fagocitar, vai secretar citocinas que vão atrair novas células de defesa, tanto da imunidade inata como da adquirida, vai estimular o sistema do complemento, que são as proteínas, e vai desencadear todo o processo inflamatório da mesma forma. Então, a imunidade inata, ela é uma resposta rápida, porque justamente ela é inespecífica. Ela não tem que passar por um processo de especificidade aquele determinado agente estranho. Ela é sempre a mesma para qualquer organismo, certo? Então, por exemplo, um macrófago exposto a uma bactéria vai fagocitá-la e passar a secretar as citocinas e as quimiocinas. Ambas essas substâncias vão provocar uma série de reações no nosso sistema imune para responder àquele agente estranho. Esses hormônios, eles vão acarretar na vasodilatação no local da infecção, que é justamente o que eu falei para vocês, do extravasamento do sangue, né, que é o processo inflamatório, e favorecer a permeabilidade a mais células de defesa, que é aquela passagem de células de defesa para o local da infecção que a gente viu na imagem, tornando aquela resposta muito mais eficiente, que é o processo inflamatório em si, né? Esse extravasamento de sangue, essa passagem de novas células, nada mais é do que o processo inflamatório. Então, esses hormônios que são secretados por um macrófago,
eles vão fazer esse processo inflamatório que torna a resposta imune mais eficiente e vai ser sempre o mesmo padrão para qualquer tipo de agente estranho, certo? Seja ele uma bactéria, seja ele um fungo, seja ele um vírus. O método de combate é sempre o mesmo na imunidade inata, porque ela já é inerente, por isso que ela já é mais rápida, né? A imunidade adquirida, ela é estimulada quando exposta ao agente infeccioso e a substâncias tóxicas, né? Substâncias não provenientes de micro-organismos, como as toxinas. Então, a primeira diferença que a gente já consegue determinar aí entre a imunidade inata e a imunidade adquirida é que a imunidade inata, ela só responde a agentes microbianos, enquanto a imunidade adquirida responde tanto a agentes microbianos quanto a substâncias não microbianas, que são as substâncias tóxicas, né? Então, a segunda diferença é que a imunidade adquirida, ela é específica. A gente acabou de dizer isso, né? Independente de uma bactéria, de um fungo, de um vírus infectar o indivíduo, a imunidade inata sempre irá responder da mesma maneira. No caso da imunidade adquirida, não. A imunidade adquirida, ela é específica para aquele organismo. É por isso que a gente tem, como eu falei para vocês lá no início, a imunidade adquirida, ela não é formada pelos linfócitos T e pelos linfócitos B, que são os precursores dos anticorpos, que é o que a gente mais fala quando a gente envolve aí a resposta a alguma infecção, né? O que mais se conhece é sobre os anticorpos. Então, esses anticorpos, eles são específicos, é por isso que a gente toma as vacinas que vão gerar anticorpos específicos a determinado vírus, a determinada doença, porque é uma resposta específica, por isso que ela é mais lenta, porque ela leva um tempo para desenvolver essa resposta mais específica. Quando a gente tem uma resposta específica, a gente tem uma resposta mais eficaz, né? Mais eficiente, porque ela é voltada especificamente para destruir, para eliminar aquele determinado agente antigênico. Então, a segunda diferença é que ela é específica, certo? Enquanto a imunidade inata, a gente viu que é inespecífica, sempre vai atuar da mesma forma. E a última diferença é que a imunidade adquirida, ela tem a capacidade de gerar uma memória imunológica daquela resposta. Se o organismo for exposto àquele agente infeccioso uma segunda vez, ele vai ser capaz de montar uma resposta específica para o mesmo agente da primeira vez em que ele foi infectado, de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. É para isso que a gente toma as vacinas, né? A gente toma a vacina para ter esse contato primário à resposta infecciosa, desenvolver a memória para aquele agente infeccioso, e no momento em que a gente tem o contato com o agente infeccioso de fato, né, não atenuado, não morto, como ocorre no caso das vacinas, a gente já consegue montar uma resposta muito mais rápida, muito mais eficiente, devido a essas células de memória que são geradas na imunidade adquirida. Então, as respostas da imunidade adquirida, elas são realizadas pelas células chamadas de linfócitos. Os linfócitos, eles são células específicas da imunidade adquirida, que têm a capacidade de secretar anticorpos, bem como citocinas, especificamente dividindo, né? Os linfócitos B, eles secretam os anticorpos, né, após alguns processos de diferenciação, e os linfócitos T são aqueles que secretam citocinas. Bem, agora já me referindo ao que eu havia falado anteriormente. Os macrófagos são considerados as principais células porque eles secretam essas citocinas iniciais que estimulam todo o nosso sistema imune, né? Mas, como eu havia dito, eles não são as únicas células de defesa que secretam citocinas. As demais células de defesa também irão secretar citocinas. Mas essas citocinas, elas já vão ser mais específicas, mais direcionadas a estimular pontos específicos da nossa defesa, enquanto as citocinas secretadas pelos macrófagos estão direcionadas aí a estimular todo o sistema imune, certo? Então, existem 4 tipos de células que compõem a imunidade adquirida. Os linfócitos B, que são aqueles que se diferenciam para secretar anticorpos, os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos
E também, compondo a imunidade adquirida, a gente também tem a participação das NK, né, das natural killers, além da imunidade inata. Então, vocês veem aqui a estrutura de um linfócito B, que tem aqui na sua extremidade aquela estruturazinha que a gente conhece de anticorpo em Y, né? E temos aqui a estrutura de um linfócito T, que tem os seus receptores específicos a determinado antígeno, certo? Então, esses linfócitos, eles se diferenciam pela constituição de receptores na sua membrana. Por isso que eles são específicos, né? Porque eles vão ter receptores específicos para aquele determinado micro-organismo, para aquela determinada substância tóxica. Esses receptores de membrana são um conjunto de proteínas chamadas de clusters, certo? Então, linfócitos diferentes possuem clusters diferentes. Assim, eles são chamados de clusters de diferenciação. Cada um deles tem uma determinada numeração, e é a numeração desses clusters que vai diferenciar cada tipo de linfócito. Por exemplo, os linfócitos que contêm os clusters de diferenciação número 4 são os chamados linfócitos T-CD4, que são os linfócitos T auxiliares, certo? Então, entendam como linfócitos T-CD4 sendo os linfócitos T auxiliares. Por quê? Porque eles possuem o cluster de diferenciação número 4. Enquanto os linfócitos que contêm o cluster de diferenciação do número 8 são os linfócitos TCD8, que são os chamados linfócitos citotóxicos. Então, toda vida que vocês verem linfócito TCD8, saibam que são os linfócitos citotóxicos. E por que eles são CD8? Porque eles possuem o cluster de diferenciação número 8, ok? Então, aqui, ó, a gente tem a ação de um linfócito T citotóxico, que nada mais é que aquele que possui o cluster de diferenciação número 8, ou seja, CD8, certo? Então, o linfócito T citotóxico, ele realiza a morte da célula, ele estimula a morte da célula infectada, certo? Ele vai ter aqui ligado, vai se ligar ao antígeno presente na célula infectada, né? Ele vai reconhecer que essa célula está infectada e vai desencadear a morte celular programada dessa célula. Então, como o próprio nome diz aqui, cito, né, de célula tóxico, porque ele desencadeia a morte da célula, certo? Então, a função dos linfócitos T CD8, que são os citotóxicos, é desencadear a morte celular, ok? Enquanto... Eita, amor. Enquanto os linfócitos T... Eu tô vendo. Não tem problema não, amor. Pode deixar. Ele quer só tirar as roupinhas da gaveta. Pode deixar ele tirar, não tem problema não. Enquanto os linfócitos T, eles são do CD4, né? Porque possui o cluster de diferenciação do tipo 4, são auxiliares. Por quê? Porque eles auxiliam outras células. Ana Clara. Então, eles têm a função de auxiliar outras células, inclusive a própria célula aqui da imunidade adquirida, que é o linfócito B. Ok? Então, para que o linfócito B se diferencie num plasmócito que secreta os anticorpos em si, ele precisa ser estimulado por um linfócito T CD4, certo? Da mesma forma em que o macrófago, né, que fez aqui a fagocitose de um antígeno, ele vai expressar na sua membrana que está com esse antígeno expresso aqui do lado de fora, ele vai se ligar a esse linfócito T auxiliar, e esse linfócito T auxiliar vai favorecer esse macrófago a secretar citocinas. Essas citocinas é que vão desencadear aí toda a resposta inflamatória. Da mesma forma em que o linfócito T auxiliar ajuda ao linfócito B a se converter no plasmócito que secreta os anticorpos, também através do estímulo da secreção das citocinas nesse linfócito B, que a gente vai ver lá na aula de anticorpos, que é graças a essas citocinas
que esse linfócito B se converte em plasmócito e passa a secretar os anticorpos. Então, vocês veem que a diferença entre esses dois linfócitos T é essa. Um tem o cluster de diferenciação do tipo 8, portanto, ele é citotóxico e causa a morte celular, ou seja, sempre que o linfócito T se ligar, né, reconhecer um antígeno numa célula infectada, ele vai causar a morte dessa célula. E o linfócito T possui o cluster de diferenciação CD4, né? E ele é auxiliar, como o próprio nome diz, ele vai auxiliar a função dessas outras células, certo? Ele vai auxiliar o macrófago aqui, estimulando a secretar citocinas, que vão estimular todo o sistema imune, e também vão estimular aqui o linfócito B a secretar citocinas, que vão diferenciá-lo em plasmócito, que passa a secretar aí os anticorpos diretamente. Então, essas são as diferenças entre essas duas células. Sua composição, né? O que fica exposto na sua membrana e os seus papéis. Um mata a célula infectada e o outro auxilia outras células do sistema imune a responder àquela infecção. Então, a gente viu que o nosso sistema imune ele é dividido em imunidade inata, né? Que é inerente, e a imunidade adquirida, que vai ser estimulada. Mas ainda dentro da imunidade adquirida, a gente tem mais uma divisão. Então, ela é dividida em imunidade adquirida humoral e imunidade adquirida celular. A imunidade adquirida humoral está presente nos fluidos, ou seja, sangue, linfa e saliva, e os linfócitos B é que vão constituir a imunidade adquirida humoral. Então, o que é que isso quer dizer, assim, de forma mais generalizada? A imunidade adquirida humoral é aquela que se relaciona aos anticorpos, certo? Então, os linfócitos B têm a função de secretar proteínas que nada mais são que os anticorpos, os principais mediadores da imunidade humoral. Então, a gente tem aqui, meu Deus, nós temos aqui o linfócito B, certo? E esse linfócito B reconhece um antígeno para o qual ele é específico. No momento em que ele reconhece um antígeno para o qual ele é específico, ele vai se tornar um linfócito B ativado através ali, né, do auxílio das células T, dos linfócitos T auxiliares, né, que vão ajudar ele a secretar citocinas. Quando ela se torna ativada, ela sofre expansão clonal, que nada mais é que várias mitoses, né, para multiplicar, aumentar a quantidade daquelas células. E depois dessa expansão clonal, ele vai se diferenciar em plasmócito, que é a célula que secreta os anticorpos, e vai também se diferenciar em células de diferentes tipos de classes de anticorpos, que a gente vai ver como isso acontece, em células de maturação de afinidade e também em quê? Em células de memória, certo? Então, essa imunidade adquirida humoral, ela está relacionada aos linfócitos B, ou seja, aos anticorpos, e ela vai gerar a sua memória humoral, ok? Os anticorpos, eles possuem uma estrutura em Y, né? Que eu acredito que a maioria de vocês já tenha visualizado em algum local. Essa Ana Clara é engraçada. Então, vamos lá. Então, os anticorpos, eles têm essa estrutura em Y, certo? Onde a base é uma região constante, ou seja, não variável e presente em todos os anticorpos. O que seria a base? É justamente essa partezinha aqui, né? Retinha, onde ainda não tem a bifurcação, certo? Essa base, ela é comum a todos os anticorpos. E eles se diferenciam pelas duas ramificações que são variáveis, ou seja, a estrutura em Vzinho aqui, quando ocorre a bifurcação. E são essas estruturas que vão formar o epítopo que se liga aos antígenos de fato, acarretando aí na sua especificidade. Se é essa região que é a região variável e é essa região que interage com o antígeno, é ele que vai ser responsável pela especificidade
dos anticorpos. Então, o anticorpo ele pode reconhecer apenas um antígeno para o qual ele é específico. No entanto, um patógeno pode gerar diferentes antígenos, ou seja, diferentes anticorpos específicos para cada antígeno que foi gerado. Então, podem atuar sobre o mesmo patógeno diferentes anticorpos. Professora, eu não entendi nada. Então, olha aqui. Uma bactéria infectou o organismo, certo? Essa bactéria, ela foi... Só um minuto, gente. Amor. Vem cá, fica aqui quietinha. Fica que essa parte aqui é mais difícil de entender. Então, tá derramando água todinha. Vá, assim. Pra mim? Oh, mamãe, muito obrigada. Porque a mamãe tava tossindo, é? Obrigada, princesa. Então, vamos lá. Uma bactéria infectou o organismo, certo? No momento em que ela infectou o organismo, veio o macrófago, fagocitou ela e degradou ela, certo? Ele degradou pedaços da parede celular dessa bactéria, que contém aí manose. No momento em que ele degradou ela, liberou o conteúdo genético dela, certo? Então, liberou o plasmídio da bactéria. E algumas proteínas específicas de bactéria também foi liberado no momento que houve essa degradação. O macrófago vai lá e mostra na sua membrana essas estruturas. Em uma parte da membrana, ele está mostrando a manose, que é constituinte da membrana dessa bactéria. Em outra parte da sua membrana, ele está mostrando uma proteína específica dessa bactéria. Em outra parte da sua membrana, ele está mostrando o plasmídio dessa bactéria. Ou seja, a partir de uma bactéria, eu tenho 3 antígenos diferentes. Consequentemente, o que é que acontece? Eu posso ter 3 anticorpos diferentes que são específicos para cada uma dessas estruturas, entenderam? Então, a resposta imune adquirida ela é mais eficaz porque, além de ser específica, ela pode ser muito mais amplificada, entendeu? Então, em vez de eu ter apenas um anticorpo atuando sobre aquela bactéria, não, eu terei vários anticorpos específicos para atuar sobre aquela bactéria, eliminando ela. Então, ele vai chegar e vai eliminar a proteína específica daquela bactéria, causando a morte da célula, porque ele reconheceu aquela proteína. Quando ele chega no local da infecção, que está cheio dessas bactérias, ele pode reconhecer o material genético, ele pode reconhecer a proteína, ele pode reconhecer a manose que compõe a membrana. Por quê? Porque foram gerados vários anticorpos específicos. Entendeu? Então, ele amplifica essa resposta de forma específica. Certo? Então, é isso que esse texto quis dizer, que um anticorpo, ele pode reconhecer apenas um antígeno, ele pode reconhecer apenas diretamente só a bactéria? Pode, a gente pode só sintetizar um anticorpo para responder a uma determinada bactéria. Mas, na imensa maioria das vezes, o nosso organismo consegue desenvolver um anticorpo para cada característica geral daquele micro-organismo, otimizando essa resposta àquele micro-organismo. Então, se essa bactéria ela é degradada e gera diversas moléculas antigênicas, um anticorpo específico para cada uma dessas moléculas antigênicas pode ser gerado, aumentando aí a nossa especificidade e a nossa capacidade de combate àquela infecção. Entenderam? Então, a ação do anticorpo, ela dá-se indiretamente através da marcação daquele antígeno para a atuação de outros setores do sistema imune. Voltem qualquer coisa no vídeo, quando eu postar lá no YouTube, etc., e quando eu mandar o material para vocês, olhem naquela imagem que está lá o vírus com 3 moléculas de anticorpos ligadas a ele. O anticorpo em si, ele não tem capacidade de destruir o micro-organismo ou a toxina. Ele é um sinalizador. Ele se liga ao micro-organismo ou à toxina para sinalizar para que outras células venham, reconheçam ali
que ali é um problema e destruam aquela célula ou aquele micro-organismo, certo? Ele pode se ligar diretamente ao micro-organismo, sinalizando para a destruição direta do micro-organismo, ou ele pode sinalizar a uma célula que esteja infectada com aquele micro-organismo, sinalizando para a destruição daquela célula. Então, ele vai sinalizar para quem? Ele vai sinalizar para as células natural killers, né? As natural killers vêm e reconhecem aquele anticorpo que está sinalizando e destroem aquela célula, aquele micro-organismo. Um linfócito T citotóxico, ele reconhece aquela célula que está infectada ou aquele micro-organismo. Por quê? Porque ele está ligado ao anticorpo sinalizador. Então, essas outras células que estão relacionadas à destruição do micro-organismo em si, só vão conseguir reconhecer células infectadas ou os micro-organismos danosos porque eles vão estar sinalizados pelos anticorpos. Então, é importante que vocês compreendam, né? Porque às vezes se joga muito as coisas, o anticorpo aqui é o mais importante no combate, mas ele não tem ação direta sobre o micro-organismo, ele sinaliza para a destruição do mesmo, ok? Então, a gente tem aqui, ó, a estrutura geral de um anticorpo, né? Então, a gente tem essa região aqui que é constante, né? Que vai ter a sua função efetora de ligação ao antígeno, e nós temos a região variável, que é essa região aqui da bifurcação, que é justamente a qual vai ser responsável pela especificidade, porque ela vai se ligar a cada antígeno para o qual ela é específica, graças às variabilidades que existem aqui nessa região superior desse Y. E aqui é justamente o que eu acabei de mencionar para vocês. A gente tem aqui um antígeno, vamos supor que a proteína de uma bactéria, para vocês verem ainda que dá sempre para ficar mais específico e mais detalhado. Lembra do exemplo que eu dei? Uma bactéria foi degradada e aí a gente tem moléculas que vão se ligar a anticorpos específicos. Eu falei sobre a manose da membrana plasmática, falei sobre uma proteína da bactéria e falei sobre o plasmídio da bactéria. Todas essas moléculas estruturais podem ser reconhecidas por anticorpos específicos. Agora, vamos focar aqui só na proteína. Então, a gente tem essa proteína que é uma molécula antigênica, né? Então, a gente vê aqui, ó, essa proteína, as alfa-hélicezinhas, Essa região aqui da proteína, ou seja, parte da sequência primária dessa proteína, é reconhecida por um anticorpo. Enquanto essa região aqui já é reconhecida por outro anticorpo. Ou seja, a gente está cada vez mais ampliando a especificidade, consequentemente, estamos ampliando o quê? A capacidade de combate àquele micro-organismo, entenderam? Então, aqui, essa figura mostra como a imunidade adquirida, ela é uma resposta, de fato, mais eficaz, né? Porque ela vai ser muito mais específica e direcionada ao combate de determinada infecção. Então, pegando um dos antígenos que é gerado por um micro-organismo, dentro desse um antígeno, a gente ainda pode ter mais especificidade gerada. Então, aqui, tchau, amor, te amo. Então, a gente tem esse anticorpo reconhecendo essa região da proteína, enquanto temos outro anticorpo específico para essa outra região da proteína. Mais especificidade, maior poder de combate a essa infecção. Professora, Posso? alguém pediu para tirar um print. Esse aqui? É esse? Já deu certo. Pronto. Acho que é, ela já falou, obrigado. Então, por exemplo, né? Uma bactéria, ela tem receptores de membrana. Muito obrigado, professora. Nada. Uma bactéria, ela tem receptores de membrana que são reconhecidos como antígenos por anticorpos que se ligam a estes. Então, esses anticorpos ligados ao antígeno marcam o antígeno para o reconhecimento pelo macrófago, que pode, então, fagocitar esse imunocomplexo e degradá-lo internamente. Ou seja, sinaliza para outras células do sistema imune para destruí-la. Além disso, lembramos que o macrófago pode fagocitar a bactéria diretamente
pelo reconhecimento dos seus receptores de membrana, ou seja, o sistema imune atua de forma que essa resposta seja mais rápida e eficiente. Aqui a gente retorna para o conceito lá do início que eu falei. Então, a gente vê aqui que os anticorpos se ligaram a essa bactéria, né? Sinalizando para a sua destruição. Vem o macrófago e reconhece esses anticorpos e vão degradar ali essa bactéria que está sinalizada. Além disso, ao mesmo tempo, o próprio macrófago pode fagocitar a bactéria e degradá-la. Ou seja, atuações coordenadas, conjuntas, para otimizar uma resposta a determinada infecção. Professora? Travou. Ah, Eu acho que é a net dela.
Pronto, gente, voltou. Onde foi que nós paramos? Qual foi a última coisa que vocês viram? Foi o do print? Eu começo logo depois, logo após o print? Logo, depois. Deixa eu dizer uma coisa. É provável, porque eu caí, que quando terminar a aula, a gravação da aula vai para o e-mail de algum de vocês. Porque quando desconecta, ele manda para o e-mail logo de quem entrou em seguida. E como é o e-mail institucional de vocês, pode ser que vá para o e-mail de vocês. Se isso acontecer, por favor, compartilhem comigo, por favor. Pois compartilha comigo pelo Drive, por favor. Se acontecer, né? Vamos esperar o final da aula para ver. Filha, para, amor. Então, vamos lá. Eu vou voltar. Vocês tiraram um print, eu vou começar de novo daquela partezinha lá, tá? Então, essa figura aqui, vocês viram? Não está apresentando. Ah, Não está compartilhando. só um minuto. Essa figura aqui, vocês viram? Não. Não. Não, né? Pronto. Então é isso mesmo, é logo após o print. Pronto, a gente ficou por aí, ó, na base. O quê? Eu também lembro. A gente parou nessa figura, onde tem a base. Então vamos lá. Então, o que eu queria dizer para vocês é que os anticorpos, eles funcionam como sinalizadores para que o organismo seja destruído, e eles vão sinalizar para as células natural killers, para os linfócitos T citotóxicos, bem como também para quem? Para os macrófagos, né? Isso não quer dizer que o macrófago não atue também de forma direta sobre esses micro-organismos, que é o que tem nessa figura. Então, vocês visualizam aqui o macrófago fagocitando diretamente a bactéria, ou seja, degradando ela diretamente, como ele também pode atuar indiretamente através da sinalização gerada pelos anticorpos, né? Então, os anticorpos se ligam à bactéria e sinalizam para que outras estruturas do sistema de defesa atuem. Nesse caso aqui, o macrófago. Então, o macrófago vem, fagocita o imunocomplexo gerado aqui, cheio de anticorpos. Ele fagocita esse imunocomplexo e o degrada da mesma forma que ele pode fazer diretamente, certo? Então, além de marcar os antígenos microbianos, a imunidade adquirida também tem a capacidade de responder às toxinas. Então, quando a toxina entra na corrente sanguínea, ela pode atingir células-alvo que possuem receptores para ela, certo? Então, os anticorpos, eles se ligam à toxina, formando os imunocomplexos da mesma forma que a gente visualizou agora para a bactéria, né? Para o bacilo da bactéria. Então, esses anticorpos, eles vão se ligar a essa toxina, e quando o anticorpo se liga, ele faz o quê? Ele sinaliza para a destruição através de outras estruturas do nosso sistema de defesa. Então, ele sinaliza para a atuação do sistema imune, ao mesmo tempo em que a captura, né? Neutralizando a ação dela sobre a célula-alvo. Como assim, professora? Ao mesmo tempo em que o anticorpo se liga a essa toxina, sinalizando para a destruição da mesma, vocês concordam que ele também está impedindo que ela se ligue à sua célula-alvo, aquela estrutura celular que ela é voltada para destruição. Por exemplo, um veneno que causa necrose celular, ele vai se ligar às células ali da epiderme, da derme, que vai causar a necrose da nossa pele. Então, se eu tenho anticorpos voltados diretamente para essas toxinas
que vão se ligando e impedem que ela se ligue às células da epiderme ou da derme, eu impeço que ela atue também. Então, além dele sinalizar para a destruição da toxina, ele também impede que ela continue atuando, impede que ela continue o seu processo de dano ao meu sistema. Então, é importante ressaltar que a imunidade adquirida humoral só funciona para patógenos extracelulares. Os patógenos e substâncias não microbianas que estiverem dentro da célula, os anticorpos não têm a capacidade de reconhecer. O que é que isso significa? Que os anticorpos eles só conseguem se ligar a esses micróbios ou essas toxinas que estejam livres, né? Que entraram ali no sistema linfático, que entraram na corrente sanguínea e estão na sua forma livre, ainda não infectaram nenhuma célula ou foram capturados por nenhuma outra célula de defesa. Então, aqui é a mesma figurinha anterior, só que sem o macrófago, obviamente, porque aqui se trata de uma toxina. Então, aqui a gente tem as células do organismo que possuem receptores para essa toxina e é onde ela vai degradar. Então, vamos colocar aqui que essa toxina, ela atua no sistema nervoso. Então, a gente tem um neurônio aqui que tem receptores para essa toxina. Então, essa toxina vem, se liga e catalisa a destruição dessa célula, desse neurônio do sistema nervoso, causando danos ao sistema nervoso. Quando vêm os anticorpos específicos para essa toxina, eles se ligam a essa toxina e no momento em que o anticorpo se liga à toxina, ele sinaliza para que ela seja aqui destruída. Então, lá vem o macrófago e fagocita esse imunocomplexo dos anticorpos com a toxina. Ah, professora, mas a senhora disse... Onde? Ele sinaliza para quê? Para que essa estrutura seja destruída. Ele não vai atuar diretamente sobre essa toxina, mas ele atua indiretamente através da sinalização com os anticorpos. Seu amor. Certo? Então, ele vai fagocitar esse imunocomplexo do anticorpo com a toxina e vai degradá-lo, ok? Da mesma forma que poderia ser um linfócito T, uma célula de neutrófilo, uma célula dendrítica, certo? Que poderia fagocitar essa estrutura e degradá-la. E ao mesmo tempo em que esses anticorpos sinalizam para a sua destruição, observem aqui que eles também estão fazendo o quê? Neutralizando essa toxina. Ela não está mais livre para se ligar aos receptores dos neurônios. Então, ela não vai mais poder atuar destruindo esses neurônios. Então, ele faz o papel de sinalização, de destruição, como também o papel de neutralização dessas estruturas, dessas toxinas. Então, a imunidade adquirida humoral, que é relacionada aos anticorpos, tem esse papel de sinalizar, né, para a destruição por outras estruturas e, da segunda forma, neutralizar essas estruturas, tanto neutralizar esses micro-organismos, como neutralizar essas toxinas, impedindo a sua ação. Já a imunidade adquirida celular, ela vai atuar sobre os patógenos e as toxinas intracelulares, que foi que eu mencionei lá no slide anterior, a imagem, que a imunidade adquirida humoral, ou seja, aquela dos anticorpos, só vai se ligar, ou seja, atuar sobre micro-organismos e toxinas que estejam livres no sistema linfático, no sistema sanguíneo. Enquanto a imunidade adquirida celular já vai atuar sobre essas estruturas intracelulares, ou seja, que estejam dentro de uma célula. E o que é que vai compor a imunidade adquirida celular? Já são os linfócitos T, né? Tanto os linfócitos T auxiliares como os linfócitos T citotóxicos. Enquanto a imunidade adquirida humoral está voltada para os anticorpos, ou seja, para os linfócitos B, a imunidade adquirida celular está voltada para os linfócitos T, certo? Então, os linfócitos T, CD4 e CD8 vão compor a imunidade adquirida celular através de dois mecanismos. Quando uma célula está infectada intracelularmente e esse antígeno está envolto por uma vesícula,
a célula é capaz de sinalizar essa infecção para os linfócitos auxiliares, que são o CD4, e esse atua tornando a célula capaz de eliminar esse antígeno, ou seja, ele auxilia a célula a responder, a combater aquele antígeno. Essa sinalização ocorre através da apresentação desse antígeno na membrana externa da célula infectada por um receptor específico para o linfócito T auxiliar, que vocês vão ver direitinho na aula de apresentação de antígeno, certo? Esse é o primeiro mecanismo, né? Quando esse antígeno está envolto dentro da célula por uma membrana, ele vai ser apresentado ao linfócito T auxiliar, que é o primeiro mecanismo, né? Auxiliar a célula a combater aquele antígeno. Então, a gente tem aqui uma célula infectada, né? Um macrófago fez a fagocitose de várias bactérias, vários bacilozinhos, e quando ele faz a fagocitose, ele vai formando as vesículas contendo esses micro-organismos. Quando ele faz essa fagocitose, ele degrada, né, essa estrutura e forma várias moléculas. Essas moléculas ele vai expressar na sua membrana. Quando esse macrófago expressa essa molécula na sua membrana, um linfócito T auxiliar pode vir e reconhecer especificamente essa molécula, e aí ele vai secretar citocinas que vão estimular esse macrófago a combater, a eliminar essas bactérias. Então, uma célula infectada ou o próprio macrófago que vai fazer a fagocitose desses micro-organismos vai apresentar partes desse micro-organismo ao linfócito T. Esse linfócito T auxiliar, reconhecendo esses micro-organismos, ele, através de citocinas, estimula essa célula ou esse macrófago, aqui no caso, a responder a esses micro-organismos, certo? Então, esse é o primeiro mecanismo de resposta. Quando uma célula está infectada intracelularmente e esse antígeno está livre no citoplasma, ou seja, não envolto por uma membrana, podendo causar danos diretos à célula, então essa célula não vai ser capaz de combater essa infecção. Então, ela sinaliza uma infecção direta para os linfócitos T do tipo citotóxicos, que são o CD8. E os citotóxicos fazem o quê? Que eu já falei. Eles atuam matando a célula, consequentemente, o antígeno por apoptose, né? Que é a morte celular programada. Essa sinalização ocorre através da apresentação desse antígeno também na membrana externa da célula infectada por um receptor específico, só que agora para o linfócito T citotóxico, certo? Aqui tá errado, é para o linfócito T citotóxico. Então, aqui, a gente tem uma célula infectada por vírus, ó. Observem que esses micro-organismos não estão envoltos por uma membrana, eles estão livres no citoplasma. Então, essa estrutura aqui, livre no citoplasma, essa célula ela vai apresentar partes desse vírus na sua membrana, que vai ser reconhecida pelo linfócito T citotóxico. No momento em que o linfócito T citotóxico reconhece que essa célula está infectada dessa maneira, né, sem que os micro-organismos estejam envoltos numa membrana, ele desencadeia a morte celular programada dessa célula infectada, causando a morte da mesma, certo? Por isso, o linfócito citotóxico, ele causa a morte dessa célula. Então, são os dois mecanismos pelo qual a imunidade adquirida celular atua. Um auxiliando o combate das células infectadas e o outro é matando diretamente células infectadas, certo? Então, após o reconhecimento, o mecanismo de ação para essas diferentes condições envolve secretar outras substâncias, obviamente. Se a resposta imune for via linfócito T CD4, que é o quê? O auxiliar, né? Este irá secretar outras citocinas que vão se ligar a receptores de membrana da célula infectada, capacitando-a a combater a infecção intracelular. Enquanto se a resposta for via linfócito T CD8, esse vai secretar a perfurina e a granzima, onde essa perfurina vai catalisar a perfuração da membrana da célula infectada,
que não vai ser capaz de se defender, né? Porque o antígeno, o micro-organismo, ele está livre dentro da célula, e através desse orifício que a perfurina gerou, a granzima pode entrar e induzir a morte celular programada, a apoptose dessa célula infectada, certo? Então, são os dois mecanismos e vão depender diretamente da forma como esse micro-organismo é exposto na membrana. No linfócito T CD4 auxiliar, ele vai depender dos receptores de membrana da célula infectada, né, que são específicos para ele. Da mesma forma, o linfócito T CD8, que é o citotóxico, vai depender da exposição desse antígeno por um receptor de membrana específico para ele, para o citotóxico também, certo? Como vocês viram na imagem, ó. A gente tem aqui esse receptor de membrana que é específico para o linfócito T CD8, que vai mostrar essa infecção, da mesma forma em que o auxiliar também precisa reconhecer através de um receptor de membrana específico para CD4, né, para o linfócito auxiliar. Então, cada um vai reconhecer o antígeno através do seu receptor específico. E aí que se desencadeia todo o outro processo de resposta imune. Então, de forma que na apoptose, como é um processo programado, a gente não tem o extravasamento do conteúdo intracelular para o meio extracelular. Porque se isso acontecesse, a gente teria um aumento da resposta inflamatória do processo inflamatório. Porque vários conteúdos antigênicos, né, o que foi que eu falei para vocês? Se essas estruturas desses microbianos forem degradadas, cada parte dele é um antígeno, ou seja, cada parte dele vai desencadear uma resposta inflamatória, né? Uma resposta imune, mais especificamente. Então, se eu liberar tudo ali no conteúdo extracelular, vai vir uma série de células de defesa para tentar combater cada um daqueles antígenos. E isso vai gerar um processo inflamatório muito elevado. Então, essa morte apoptótica, né, programada, ela evita que isso aconteça, que haja esse extravasamento de todos esses antígenos e faça com que ocorra uma resposta inflamatória muito grande, que cause danos aos tecidos, fibrose aos tecidos em torno da infecção, certo? Ou seja, a apoptose, ela evita gerar uma resposta inflamatória, porque ela é programada, mais contida. Então, após a apoptose, ainda podem sobrar alguns patógenos que ficam agora no meio extracelular e irão ativar a imunidade humoral agora. Por quê? Esses patógenos não estão livres agora, seja no sistema linfático, seja no sistema sanguíneo, como a gente viu lá na imunidade adquirida humoral, que é relacionada aos anticorpos. Esses anticorpos só vão se ligar aos antígenos, às toxinas, se estiverem livres. Não é isso? Então, agora que houve a apoptose e eles foram liberados na sua forma livre, os anticorpos podem vir agora e se ligar a eles para sinalizar a sua destruição, certo? Mais uma vez, a gente vê aí que cada processo de resposta do sistema imune está ocorrendo coordenadamente e conjuntamente. Então, na imunidade adquirida, todos os linfócitos são específicos e os mais variados possíveis para os mais diversos tipos de antígenos. No entanto, na medula estão sendo gerados milhares desses linfócitos, mas em mínimas quantidades, né? Quando o linfócito reconhece o antígeno para o qual ele é específico, ele vai sofrer uma expansão clonal, ou seja, vai se multiplicar, né? Para aumentar a sua capacidade de resposta. Quando a infecção é finalmente eliminada, esse linfócito que sofreu expansão clonal tem suas cópias eliminadas, né, chamado de autolimitação, mantendo apenas algumas células para a memória, porque essa memória é que vai garantir, em um momento de segunda exposição, uma resposta mais rápida e eficaz, caso essa segunda exposição ocorra, certo? Então, tanto os linfócitos B, que produzem os anticorpos, como os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos são específicos, certo? Os anticorpos só vão se ligar a estruturas para as quais eles são específicos, bem como os linfócitos T, tanto auxiliares e citotóxicos, só vão se ligar para receptores de membranas contendo os antígenos para os quais eles são específicos. Então, toda a imunidade adquirida, ela é uma resposta totalmente
específica em todos os linfócitos que os compõem, certo? Então, a gente pode concluir que o sistema imune engloba diversos caminhos que têm por objetivo comum eliminar algum tipo de infecção. E todos esses caminhos são coordenados e interligados para o funcionamento pleno do nosso organismo. Então, ao mesmo tempo que está iniciando o funcionamento da imunidade inata, inicia da imunidade adquirida, e todos os processos inerentes a cada uma dessas partes atuam conjuntamente e coordenadamente, certo? E a gente vai conseguir visualizar melhor ao longo do destrinchamento da disciplina. Beleza? Ok, pessoal? Sei que é muita informação, mas é porque é tudo, né? Essa aula é tudo e depois a gente vai ver mais em detalhes. Eu vou fechar aqui. Aí qualquer coisa, se não chegar o e-mail dizendo que está fazendo download da aula, eu falo com você, certo, André? Que eu acredito que vai para o seu e-mail, ok? Então, bom dia, professor, pessoal, até a próxima semana, tá? Eu vou mandar o plano da disciplina, etc. Eu vou mandar os slides, certo? Em PDF. Vou colocar tudo lá no Classroom e também eu mando no grupo para facilitar, ok? Então, até a próxima senhora semana. posta no mesmo dia ainda as aulas, os slides? A senhora posta no mesmo dia os slides e as aulas? Boto tudo hoje. Viu? Tá, Tchau, obrigada. tchau, gente. Bom dia.